Então, eu vou chamar aqui no palco o Birajara Pascotto, sócio-diretor da loja Cibelar, o Marcelo Cerezer, da Castelo Alimentos, e o Marcos Andrade, que é o empreendedor serial do varejo e também é o nosso conselheiro. Por favor, pessoal. E agora a gente vai fazer uma mesa redonda aqui, comandada pelo Marcos, de bate-papo. Eu acho que a gente não vai ter apresentação, então tá tranquilo, né? Quero agradecer, Venâncio e toda a turma da Rende por ter organizado esse evento, né? Como o Venâncio falou, aqui a gente tentou trazer algumas pessoas que estão no dia a dia, né? Do varejo, dos negócios, então todos aqui têm experiência. A gente entrou né, Marcelo, no núcleo de jovens, né? Há muito tempo atrás, já fomos jubilados, né? Dos jovens empreendedores, mas com atuação efetiva no mercado, né? Você vê que nós temos aqui, né, até esperança, né? Porque a gente estava comentando antes de que a gente, né, empreendedor, está acostumado com um ambiente inóspito. A gente tem um ambiente bastante inóspito para os negócios, né? Você vê que as notícias, às vezes, até agradeço, né, as apresentações, porque até são otimistas, nos dão ânimo, né? E a gente, nesse momento, eu acho que a gente tem que ter ânimo, porque passou por né, um período, o varejo, né, com as lojas fechadas, quem não tinha o pequeno varejista, que não estava preparado para esse momento, né? Os maiores, né, fizeram aquela transição, já tinham. Todo mundo sabia que o comércio online ia ter que vir, mas o pequeno está tão imerso na operação que ele deixa a estratégia para outro dia, né? O pequeno, né, a maioria de nós, as empresas começam pequenas, né? E aí você tem que usar os talentos lá, você abre a loja, fecha a loja, contrata o funcionário, né? Faz o marketing, faz o pagamento, atende o fiscal, o contador, né? Paga os duplicados, boleto, assina as carteiras de trabalho, e você fica nessa operação e acaba não tendo tempo para pensar na estratégia. Eu acho que o grande mérito hoje daqui, a gente está aqui, é que a gente tem de pensar na estratégia, né? A gente, né, quando você fala, principalmente quem está na área né, de fusões, aquisições, né? Por que isso pode ser importante? Porque nós, empresários, temos que ter uma porta de saída em algum momento, né? A gente tem que ter a opção, né, ou de fazer uma sucessão, mas pode ser que a sucessão não seja bem feita. A gente que é de empresas familiares vê isso todos os dias, né? E a gente tem que ter opções, né? Eu tenho uma empresa, meu pai fundou 53 anos, há uns 10 anos atrás, o pessoal de Venture Capital começou a bater na porta, né? Eu faço manequins, gente, né? Imagina, alguém tem que fazer, mas a gente faz, é a maior empresa de manequins da América Latina, a gente atende todas as redes de moda, lojas de departamento, aqui no Chile, no México, na Colômbia. Então, trabalho com os varejistas dia a dia. Eu tenho que mostrar para eles, né, que o manequim é uma ferramenta importante. Eu tenho que mostrar para eles, eu sou só importante para ele se eu for importante para o cliente dele, né, se eu gerar as vendas, se eu gerar resultado. Então, é isso que eu faço, demonstro para ele, né. É, e, e, e a gente vê, então, que o varejo em todo o continente, né, tem essa característica, muito de empresas familiares que foram crescendo e que vão se profissionalizando. E há 10 anos atrás, esses caras falaram, né, bateram na minha porta lá, falaram assim, nós somos de Venture Capital, que você quer vender empresa, né? E a gente não queria, mas depois do terceiro cara falando isso, eu falei assim, está acontecendo alguma coisa, eu preciso entender o que está acontecendo. Fui conversar e eu vi, a minha família viu, que a gente tem um negócio legal, um negócio líder no ramo, que, né, pagou as contas, os leites das crianças, estudamos bem, né? Viajamos para Disney, fazemos as coisas, mas que na percepção de investidores, se a gente quisesse vender, que a gente não queria, a gente não ia captar o valor da empresa, né? Então a gente já percebeu essa história do ESG, que hoje é importante, a gente já percebeu que a gente tinha
né, que incorporar isso, principalmente a questão da governança, né, às vezes na empresa familiar, né, quantas vezes, né, o primeiro carro lá ia lá o tio que era o financeiro ia comprar o carro da gente, né, primeiro carro, e tinha uma mistura, né, normalmente até mudou muito, né, os conceitos. A gente vê aqui todas essas questões. A gente que está no mercado há tanto tempo, tinham coisas que eram aceitáveis e não são mais. Nessa questão do compliance, a questão da transparência, a questão, né, do cuidado com o meio ambiente, da diversidade, né, tinha um peso que hoje tem outro peso diferente. E a gente, para ser uma empresa bem-sucedida, tem que se adaptar. Então, a nossa ideia um pouco aqui é chamar aqui essas feras aqui, que estão na atividade, então são empresas, né? A Castelo tem 117 anos, né? O Bira estava falando também 48 anos, né? A minha tem 53 anos, então são empresas que estão realmente passaram por várias etapas, né? E estão pujantes, né? Estão atuantes, então isso necessita que a gente esteja atento ao mercado e às oportunidades. Eu queria um pouquinho, Bira, se você puder começar a falar um pouquinho da história. Olá, bom dia a todos. Obrigado, Venâncio, obrigado, Marcos, tá, por ter convidado para estar aqui, tá certo? Eu acho que já aprendi bastante, tá certo? Muita coisa importante foi colocada, particularmente no momento de Brasil, que a gente está vivendo, vai viver uma transformação interessante. Quando nós conversamos, nós nos conhecemos na semana passada, foi logo depois da eleição, eu falei assim, e aí, gente, o que a gente fala, né? Eu falei assim, senta, vamos ver o que a gente vai contar hoje, o que a gente pode contar do que nós estamos pensando, o que cada um está pensando em relação à empresa, no dia a dia, tá? Que vem pela frente como varejo, tá? Para poder passar esse período novo que vem que nós temos aí. A Cibelar é uma empresa de 48 anos como Cibelar, mas a empresa nós temos há 70 anos, eu sou a segunda geração da empresa. Meu pai era um marceneiro, né? Começou como indústria de imóveis, na década de 70 entendeu que só como indústria ele não iria sobreviver, ele tinha uma loja na frente da indústria, né? Colocou essa loja, transformou-se em varejo, tá? Então nós começamos em 74 como varejo. O Marcelo me perguntou por que Cibelar. Cibelar vem de beleza, cibernética e lar. Cibernética, na verdade, como futuro. Então, o nome da nossa empresa é a beleza do futuro dentro de lar. Tudo que se estivesse transformando, você encontra na nossa empresa. Tem um processo grande de transformação, tá, no varejo. Nós estamos no mercado que até então era o mercado, tá, de bens duráveis, que é eletromóveis, tá? E que não conta mais hoje, tá certo? Hoje não conta mais. E particularmente depois da pandemia, a gente tem que revisitar essa definição. Eu me recordo que alguns anos atrás, quando a gente sentava em alguns grupos, ou quando tinha Magalu, Casas Bahia, Loja 100, Cibelar, tinha mais algumas empresas. Nós éramos concorrentes, tá? Eu acho que hoje não existe mais concorrência, nós estamos todo mundo junto, misturado, e o que mais importa é como é que a gente entende o nosso consumidor e como é que a gente se torna relevante para ele. Essa tornar-se relevante para ele é que vai fazer a sobrevivência da nossa empresa daqui para frente ou pelos próximos anos. E entender esse consumidor, quer seja ele vá para o ponto físico, quer ele vá para o digital. Que a gente sabe que a geração mais nova usa a telinha. Esses dias eu estava numa apresentação e eu brinquei que e a geração dos 6 e 10, né? Certo? Tá? Que é o que fica olhando para o 6 e 10 por causa dos ponteiros do relógio. Até relógio não tem ponteiro e ninguém mais usa, né? Então a definição é muito ruim, já passou, né? Então não dá mais para a gente brincar desse jeito. Até isso a gente tem que se adaptar, quais são as colocações que a gente faz. Então, nesse instante, tá, eu acho que a gente tem um momento de transformação da empresa, um momento de transformação passa principalmente
pelos novos hábitos dos consumidores, tá certo? E o novo hábito do consumidor é pesquisa todo dia, entender todo dia o que ele está fazendo, e essa pesquisa não é mais, tá, como a gente fazia antigamente. Eu acho que a pesquisa ela tem que ser cada dia mais quantitativa, cada dia mais científica, para que a gente possa identificar onde a gente vai estar, onde a gente vai conseguir atender a demanda desse consumidor. Eu acho que é um pouco disso aí, tá? Eu acho que como papo inicial, como participação inicial, eu acho que eu colocaria isso. Bom dia a todos. Marcos, obrigado pelo convite. Zé Venâncio, Vira. É um prazer estar com vocês aqui hoje, vendo colegas aqui do Ciesp. O Marcos me fez lembrar do núcleo de jovens empresários. Né? Na época não era nem núcleo de jovens empresários, era grupo de jovens empresários. Eu sou de Jundiaí, né? A família toda de Jundiaí, e eu frequentava a casa, a Fiesp, porque meu pai era diretor, e já eu acompanhava com ele, e fiquei sabendo que tinha um grupo de empresários jovens aqui de Campinas, chamada Gênesis, que se reunia e tratavam de assuntos correlatos, né? Todo mundo novo, pretendendo fazer alguma sucessão, e os problemas em comum se afloravam ali. A gente conseguiu participar, ver aqui como é que funcionava, levamos para Jundiaí, criamos um grupo lá em Jundiaí, um núcleo de jovens empresários. Começamos a participar da casa em São Paulo, participar das políticas industriais, e agregar muito valor ao nosso conhecimento e também a trazer o máximo possível de pessoas que estivessem na mesma situação que a gente estava. Muitas vezes recém-saído de uma faculdade, com pouquíssima experiência prática, muita teoria, mas ali todos estavam ombro a ombro praticamente com os mesmos problemas. Conseguimos trazer cursos, palestras, trazer conhecimento, viagens. Fomos a Portugal uma vez, numa viagem de jovens empresários lusófonos. Estávamos lá representando a Ciesp, o Fiesp. E foi um ambiente muito salutar, porque nos ajudou a trilhar o caminho que a gente desenvolveu nesses últimos 30 anos, já se vão 30 anos. Né? Passando um pouco para o assunto da empresa, né, da Castello. A minha família é uma família de italianos que vieram no final do século retrasado, ou seja, 1888, vieram plantar uva aqui nas lavouras, nas serras de Jundiaí, como muitos outros italianos vieram. De plantadores de uva viramos produtores de vinho, depois de cidra. Meu sobrenome virou quase que nome de marca, né? Cerezer. Meu sobrenome é Cerezer, Cidra Cerezer. É um produto popular que está mais de 60, quase agora o ano que vem, acho que vai fazer 60 anos foi criado, 1965, então mais uns 2 anos. E a Castello, o vinagre Castello, veio desse momento. A família produzia vinho, tinha cantinas, né? Cantina, como a gente chama, onde produz vinho. Na Serra Gaúcha, produzíamos vinho aqui em Jundiaí e vendíamos muito vinho para outras indústrias, entre elas uma indústria de uma família de portugueses, Destilaria Ipiranga, que produzia o tal do vinagre Castello, desde 1905, no Brás, em São Paulo. Então, a família vendia vinho para eles, né? Tinha uma relação comercial, e em algum momento apareceu a oportunidade de adquirir a empresa, trouxemos de São Paulo para Jundiaí. Oi, Venâncio, nem sabia, né? Já tinha uma aquisição já precoce. Tinha uma aquisição, um M&A quase, está no sangue, né, Venâncio? É uma oportunidade que deve ter acontecido. Aconteceu 2 anos antes de eu nascer, em 67. Então, trouxeram para Jundiaí, mudaram para cá, para lá, nós estamos em Campinas, para Jundiaí, e aqui a gente vem desenvolvendo, então, ampliando a área de atuação dos nossos produtos, né? Mudamos o nome de Vinagre Castello para Castello Alimentos, porque a gente começou a abrir o leque de produtos produzidos. A Castello Alimentos é a maior empresa de vinagres da América Latina. A gente produz mais de 120 milhões de litros de vinagre por ano. Somos exclusivos fabricantes, fornecedores da Cargill, da Heinz, da Unilever,
da Sakura e outras tantas indústrias que, com certeza, na casa de todo mundo tem lá um ketchup Heinz, uma maionese Hellmann's, ou um vinagre Castelo, ou um molho de pimenta Kenko, que é da Sakura, e ali tem um produto da Castelo. A gente faz venda de caminhões a granel. Abrimos o leque, então, de variar a quantidade de itens comercializados com adição de molhos para saladas, conservas, palmito. Somos grandes distribuidores, produtores e distribuidores de palmito, conservas de um modo geral. Trazendo para o valor, para a data mais presente, né, Marcos? A indústria, como indústria de alimentos, ela não parou em nenhum momento durante a pandemia, né? Foi considerada uma atividade essencial. Eu não deixei de ir um dia na empresa, né, com todas as aflições que nós tínhamos, o desconhecimento do que estava por acontecer. Então, se reinventando, né, Bia? Como que a gente consegue dar o mínimo de segurança para os funcionários? No primeiro momento era álcool gel, depois máscara, depois separação com acrílico naquilo que era possível. Conseguimos passar por essa loucura que a gente viveu, não deixando de produzir um dia sequer. Tivemos alguns problemas, como todos tiveram, quando veio aí o advento depois, pós-pandemia, quando achávamos que a gente ia viver um mundo um pouco mais tranquilo, veio a guerra, né? Então aí veio uma infinidade de, além dos preços das matérias-primas terem disparado, já tinham disparado durante a pandemia, por problemas logísticos de transferência de produtos de outros cantos do mundo, com o advento da guerra, travou mais um pouco ainda, né? Então ficou mais difícil, faltava vidro, faltava caixa de papelão, faltava plástico. A gente tinha que se virar nos 30 para achar um fornecedor que conseguisse manter os padrões de qualidade que a gente precisava, sendo que a gente chegou a ter conversa com o diretor de empresas de embalagens, onde o camarada da caixa de papelão falava: ó, eu vou te vender a média do que você costumava me comprar, menos 10%, porque eu não tenho produto para atender todo mundo. Deu esse boom que o Márcio falava há pouco, de 8 dias, né? Se fazia um pedido no supermercado, demorava 8 dias para entregar, hoje entregam em 15 minutos, e tudo que é entregue numa caixa de papelão, numa embalagem. Então, cresceu muito esse consumo de embalagem. Nós tivemos que se virar nos 30 lá, realmente, para achar outros fornecedores, ou mudar até a forma de produzir alguns produtos. Tivemos uma dificuldade muito grande, ainda temos uma dificuldade muito grande em vidros. Houve uma grande concentração de indústrias de fabricação de embalagem, de garrafa, onde, com a pandemia, você imagina uma fábrica de garrafa, ela é um forno de 3.000 graus Celsius, onde lá dentro tem vidro líquido. Se você não tem demanda, ele não tem nada a fazer a não ser desligar. A hora que ele desliga aquilo, por mais que ele baixe o nível de vidro líquido dentro do forno, aquilo vira uma pedra de vidro. Mas não é uma pedra do tamanho dessa sala, uma pedra do tamanho de um estádio de futebol quase, né? Monstro de tamanho que é um forno. E aí, para você reconstruir, religar um forno de vidro, você tem que destruir o forno. Você tem que entrar com retroescavadeira, britadeira, quebrar tudo aquilo lá, derrubar. São 2 anos, pelo menos, que estimam a necessidade para você remontar uma indústria de vidros para potes de conservas, para garrafas. Aí teve, coincidentemente, um crescimento muito grande no consumo de cerveja Heineken, que acabou virando muitas vidrarias para produzir vidro verde, e os nossos vidros em conserva são vidros transparentes. E aí a gente teve que se adaptar. Se vocês forem à casa de vocês, derem uma olhada lá na despensa, vocês vão achar muitas conservas em vidro verde. Azeitona, palmito não chegou aí, mas azeitona, um molho, um cogumelo, né, um champignon, em vidros verdes. Por quê? A indústria teve que se adaptar a essa oferta que acabou sendo forçadamente, nós somos forçados a ter que adquirir produtos que não está no nossa ficha técnica, mas a demanda, né, a oferta dessas matérias-primas devido a todas essas problemáticas que a gente falou de pandemia,
e depois a guerra na Rússia com a Ucrânia, nos forçou a ter que abrir mão de certas coisas. Acho que uma abertura assim, para a gente se posicionar, só para vocês saberem quem estão sentados aqui, é isso. A gente fica aberto a perguntas, Marcos. Legal. Queria antes perguntar o seguinte: essa questão até da pandemia e tudo mais, forçou a gente ir para o online, né? Eu queria saber o seguinte: como isso impactou, por exemplo, Bira, lá, quanto que você vendia online? Como é que você vende hoje online? Você sai de um depósito central? Você usa o estoque da loja? Como que você se adaptou? Como que vocês foram isso? Como você está vendo essa questão da... Isso para nós foi um grande aprendizado, né? A gente tinha... Muito da nossa empresa era voltada para a loja física e a gente estava no e-commerce, mas não acelerado no e-commerce. Então, o e-commerce representava, na época, 6%, 5%, 6% do que era um pouco antes da pandemia, né? E para a nossa felicidade ainda, tá certo? A empresa que estava plataforma do nosso negócio, tá? Uma empresa que faliu em dezembro de 2019. Então, a gente estava exatamente no processo de mudança. Então, no primeiro instante ali, quando nós fechamos por conta da pandemia em março de 2019, nós estávamos reestruturando toda a plataforma, tá? Aí foi um caos, tá? E nós subimos o nosso site, subimos a nossa estrutura novamente, tá? Em 45 dias, tá? Quem está no mercado digital sabe o que isso significa. 60 dias, desculpa, 45 não. 60 dias a gente subiu novamente depois que colocou. Aí entra todo o processo logístico, que é um processo que, como foi falado aqui, a gente o Milan colocou. O supermercado entregava 10 dias, nós somos bens duráveis, se entrega normalmente em 10 dias, 15 dias, o consumidor aceitava. E quando ele vai para o digital, ele já não tem mais vamos dizer assim, essa paciência toda, tá certo? Porque ele mudou a expectativa dele, tá? A expectativa é outra, ele até espera 10, 15 dias, mas ele quer ter a disponibilidade do imediato. E aí, refazer a cadeia logística toda foi o que nós aprendemos nesses últimos 2 anos e meio, né? A gente tem um CD hoje lá que tem metade dele ocioso, porque, na verdade, a mercadoria foi para o ponto de venda, tá? Porque é mais rápido você entregar a maioria dos produtos. Hoje nós estamos no marketplace e a estrutura do marketplace recebe uma boa parte das nossas mercadorias e ficam lá alojadas, né? Então, entra aí. Tem mercadoria que está a história do full em alguns, no Mercado Livre, você andar na B2W, no próprio Magalu. Então, gente, tá? Essas estruturas você anda mais rápido com isso tudo, tá? Então, esse processo aumentou muito. Hoje o mercado digital para a gente dobrou, mais do que dobrou, tá? Foi mais para mais de 15%. Nós estamos chegando a 18%, que é muito pouco dentro do que está no mercado, considerando as outras estruturas dos nossos concorrentes. Mas o desafio é quanto mais estar próximo do nosso consumidor, quer seja física, quer seja digitalmente. E é isso que a gente está fazendo. Nós estamos começando a implantar agora uma outra modalidade, porque para você estar andando nisso aí, você começa a achar novos parceiros. E descobrir novos parceiros é o processo atual. Então, nós acabamos de fechar um acordo com o iFood. O iFood vai entregar os produtos menores nossos, tá? Ele passa na plataforma dele, vai ter produtos que, de repente, é produto da Cibelar, mas que está sendo vendido dentro do iFood. Está começando essa experiência deles e assim vai começar para todo quanto é lado. Então, não tem mais limite, né? Na verdade, é foco no consumidor, e quanto mais você conseguir fazer isso aí, e você se tornar relevante dentro dessa estrutura, dentro da cabeça dele. Eu acho que esse é o maior desafio. É isso que a gente está fazendo, tá? Então, é por ali, tá? Logístico, tá? A logística está ficando primordial para o varejo. O varejo vai ser um negócio de logística, acima de tudo, vai ser muito mais um negócio de logística do que qualquer outra coisa. Marcelo, e você, como é que foi lá? Vocês vendem também para consumidor direto ou a integração com seus clientes? Como é que você tem 2 clientes, na verdade, né? Nós chamamos do shopper, né, que é o consumidor final, e o nosso cliente, que é o intermediário. Pode ser um atacadista, um varejo, um distribuidor.
Hoje, até aumentando esse leque, alguém do mundo digital, né? Então, Magalu, Mercado Livre, Amazon. A gente O hoje... Bira já te deu a dica para você vender pelo iFood. Não, a gente já conversou. Vende a salada, já manda o vinagre junto. Vai o sachê, alguns já vai com um sachêzinho de vinagre Castel. Mas na indústria de bens de consumo, que é o nosso caso de mercearia seca de alto giro, é difícil a gente imaginar que alguém daqui agora vai sair daqui e vai, deixa eu entrar no site da Castelo para comprar um vinagre balsâmico. É difícil você ter, diferente de você entrar no site porque eu preciso comprar um armário, ou um móvel, ou uma roupa, né? Mas nós temos o nosso site, já tínhamos no passado, casteloalimentos.com.br, a gente vende toda a nossa categoria de produtos ali. Tivemos, com a pandemia, tivemos que desenvolver essa expertise, que é a expertise a gente chama de digital, né? Que é o físico mais digital. Temos hoje uma área especializada nisso, entendendo, tratando os contratos com o Magalu, os contratos com o Mercado Livre, são leoninos e uma loucura, né? Então, até você entender qual que é a lógica da coisa, se você é mais... É um outro mundo, é um mundo que teve que aprender diferente de negociar com o Pão de Açúcar, com o Carrefour, com o Atacadão, com outros supermercados. É um mundo diferente, regras diferentes, a gente está lá, é a luta de ser a marca lembrada, né, Pira, de estar lá, quando alguém digitar na busca lá, molho para salada, tem que aparecer Castelo, vinagre, tem que aparecer Castelo. Para aparecer Castelo, você tem que ter ações dentro desses canais digitais aí, ter esse acesso, ter essa disponibilidade, porque a gente, como indústria, a gente vende caixa. Nossa cabeça é caixa de vinagre e não unidade de vinagre. A gente teve que se reinventar. Nós temos uma loja de fábrica que fica em frente dentro, na portaria lá da Castelo, no quilômetro 61 da Anhanguera, olha a propaganda aqui. Vai passando por lá. O Zé Henrique Toledo, que é nosso colega dos Jovens Empresários, ele é habituê lá, ele está sempre lá comprando, ele gosta do vinagre balsâmico cremoso. Lá não acho, aqui em Campinas, eu passo lá na lojinha. Então a gente teve que se adaptar a essa demanda de atender uma unidade, né? A gente trabalha, para vocês terem uma ideia, a gente produz por mês algo em torno de 1 milhão de dúzias, 1 milhão de caixas de embarque, ou 12 milhões de unidades. Por todo santo mês, a gente joga dentro de caminhões 1 milhão de caixas, né, com dia de carregamento de 60, 70 caminhões, carretas. Então, olhar, a gente está nesse mundo, a indústria, ela está nesse mundo que ela sempre viveu, né? Que é o mundo de produzir, ter uma embalagem secundária que seja apta a levar para um varejo, para um distribuidor, para o canal de comércio, e o comércio fazer fracionamento. A gente está se adaptando. Ainda não dá para saber se isso vai ser relevante. Hoje não é. Se vai ser relevante no nosso faturamento. Ou uma coisa que está acontecendo também, Marcos, as grandes redes também estão tendo os seus e-commerce, né? Então, pega lá um Pão de Açúcar, já tinha, mas aumentou muito mais. E aí, para você estar lá dentro do e-commerce, não lá na gôndola do supermercado, é um outro canal, é um outro approach, é uma outra forma de negociar. Então, a indústria está tendo também que se reinventar nessa nova realidade do physical, né? Que é o digital mais o físico. Isso é muito, muito relevante no varejo, né? A gente tem vários estudos aí mostrando, né, a questão das lojas, que num primeiro momento, às vezes, os varejistas físicos acharam que o e-commerce era um concorrente. E, na verdade, ele não deve ser um concorrente, ele deve ser um aliado, né? Quando a gente fala em digital, a gente costuma ter essa questão, né, de... E a gente começa a enfrentar agora um outro processo também, né, que o físico está voltando a ter crescimento, tá? Voltando particularmente, é um segmento, eu estou no segmento, tá? E ele começa a ser mais representativo novamente. Então, tem uma redução da participação do digital, tá? Considerando determinadas categorias. Esse ano, especificamente, a gente até falou sobre isso, né, Venâncio? Sobre o crescimento do digital que vinha muito grande, esse ano vai crescer bem menos, 5%. Mas tem muito espaço. Quando a gente fala do crescimento
das vendas, né, de que o digital atrapalha o crescimento do físico, nós estamos falando de mercados como o mercado americano, né, onde você tem lá um consumidor americano, ele é responsável por 270 metros quadrados de loja física. Né? Então, você imagina, né, que né, aqui no Brasil, ele é responsável por 7 metros quadrados de loja. Então, você vê que tem um espaço muito grande. E eu acho importante a gente também tirar um pouco dessas, quando a gente fala de digital, omnipresence, né, omnichannel, né? E eu falo assim, gente, a gente se conhece, está aqui hoje. Semana passada a gente falou por Zoom, e a gente fala por Zap. E somos sempre nós. Por que que a empresa, por que que a marca não pode fazer isso também? A marca continua sendo ela, mas num determinado momento vai falar com você pelo, né, pelo celular, outro momento vai falar pelo e-commerce, outro momento vai falar na loja. Mas você tem que, mas assim, sempre é o Bira, sempre é o Marco, sempre é o Marcelo, tá certo? Então a gente tem essa essência. O problema é o seguinte, o que aconteceu? As marcas tinham lá, saindo numa loja de roupa, né, mais clássica. Aí chega lá, sou Bira, como vai? Não sei o quê. Aí contrata a molecada para fazer o digital, que era quem tinha. Aí você entra lá e fala assim, e aí, mano, tudo bem? Aí você fala assim, opa, é a mesma loja? Não tem, né, aquela essência, não tem. Então, o que é importante é que a marca mantenha a sua voz, né, sua essência em todos os canais. Aí você vai se relacionar bem. E hoje, cada vez mais, né, mostrado que você pode ter menos lojas físicas, mas você tem que ter, porque é onde as pessoas se relacionam. Né? E o relacionamento é fundamental no varejo. Né? Você pode ter menos lojas físicas, mas você não pode ter menos relação. Essa é a verdade. Né? Elas são diferentes. E eu acho importante destacar coisas que vocês falaram aqui, que é o seguinte. O que foi muito destacado é o seguinte, vocês conhecem o seu cliente. Então, é lógico, seus clientes são gamers, então talvez você tenha que estar no tal do metaverso aí, que a gente foi na NRF em janeiro lá, tem 5 caras mais entendidos do metaverso, cada um falou uma coisa, não sei ainda qual que é o metaverso, né? Porque cada um deu uma definição. Mas, né, talvez em algum momento, se você é de gamer, se é uma marca de luxo, que tem muito dinheiro para gastar com marketing, você quer, então você tem que estar. Mas se não, é melhor esperar um pouquinho para ver o que vai se consolidar. Né? Então é importante a gente ter noção de o que é importante para o nosso cliente, o estilo de vida que ele tem, como que você se comunica com ele. Né? Acho que o grande sucesso do varejista é saber, é como você falou, ser relevante para o seu cliente. O seu cliente não é todo mundo, né? Você tem um nicho de cliente, você tem algum cliente para quem você é relevante. E esse entendimento é que acaba trazendo o sucesso das empresas em geral, mas no varejista, né? Não adianta você achar que todo mundo que passa na sua porta é seu cliente. Não é, né? Cada dia mais é o consumo de massa de cada um. Né? Ou seja, tá? Não adianta, tá? A gente tem que dividir, tem que entender quem é o consumidor, cada um dentro da sua expectativa, os grupos cada vez mais definidos, e eu acho que esse é o cuidado que a gente tem que ter. Tá? E qual o momento do consumidor? Tá? Em qual momento? A gente estava brincando essa semana, a semana passada na empresa, né? Nós estamos chegando à Copa do Mundo, que ninguém está falando de Copa do Mundo, nós estamos nós estamos a 11 dias da abertura da Copa, né? E ninguém fala de Copa do Mundo. Ontem saiu os escolhidos, tá? Está todo mundo perguntando o que vai acontecer, querendo saber quem que é o ministro, tá? E os jogos que nós vamos ter, tá certo? Eu acho que é isso que tem acontecido. Você já vendeu muita televisão, Bira, ou não? Já vendeu muita televisão, mas a nossa discussão na semana passada tá bom. E se alguém estiver assistindo o jogo, tá? E queimar a TV, quanto tempo nós vamos levar para fazer essa reposição? Esse é o nosso desafio. Foi a brincadeira que nós fizemos semana passada, mas ela é real. Tá? Dentro do consumidor de hoje, tá bom. Será que eu consigo entregar a tempo de alguma TV que seja queimada e que ele consiga assistir o segundo tempo do jogo? Eu não sei, mas a gente tem que se preparar para isso. De alguma forma, isso vai ser relevante a partir de agora. Não foi na última. Na próxima, seguramente vai ser desafiador, tá? Já é desafiador. Ô, Bira, diz que depois da convocação do Daniel Alves, a bolsa até caiu ontem, cara. Mas o mais interessante dessa história toda, a gente como empresário, é a sacada
de um rapaz chamado Luva de Pedreiro, que foi convocado, virou 23º, 27º convocado, não é isso, gente? Tá? Sensacional, gente. Tem que seguir esse garoto, porque esse garoto está dando lição para a gente, tá? Temos alguma pergunta? A gente já tem pergunta. Vamos avançar nas perguntas? Vamos lá. Beleza. A primeira, inclusive, não é nem para os senhores. A primeira é para o Rafael. E eu vou chegar até aí para fazer a pergunta, Rafael. Venâncio, você não quer... Vamos botar umas cadeiras aqui, pessoal? Vamos, acho que fica melhor, vai todo mundo para frente, então, né? Que aí tem gente assistindo online. Rafael, a pergunta é do Murilo, da Auto Geral. Acho que o Murilo está aqui, inclusive. Na apresentação do Rafael Medeiros, falou de um crescimento de 10% ao ano na produção de petróleo. Isso vem desde que ano? É devido ao pré-sal? Murilo, ótima pergunta. A gente, em 2019, 2020, esse crescimento começou a aparecer. Então, variou entre 10% e 15% ao ano. E agora continua. Então, é muito por vários dos campos que estão entrando em operação agora por conta do pré-sal. Então, tiveram vários leilões, né, nos últimos anos, e, né, tem um processo longo desde, né, pós-leilão, e eles entrarem em operação. Então, agora que eles estão começando a entrar, até ano que vem tem 3 campos relevantes, 2 no Nordeste e 1 no estado do Rio ali, o campo de Búzios, que são bem relevantes e que vão puxar esse crescimento. Para o ano que vem, em 2023 e 2024, a gente está falando já de um crescimento de próximo de 23% do número de barris de petróleo produzidos diariamente pelo Brasil. Então, mas muito por todo esse processo, que é um processo de anos, né, que já vinha acontecendo. Então, desde até de antes do governo Temer, já tinha esse processo acontecendo. Em vários momentos ele foi um pouco mais lento, né, mas depois que realmente começaram os leilões e aí você tem todo esse capital estrangeiro começando a vir para o país, que eles começaram a aparecer. Então, 19 já teve um crescimento grande, 20 grande, 21 e agora 22 já muito forte. E aí, né, o preço do petróleo nos níveis atuais, e quando a gente, como eu comentei, né, quando a gente olha a curva futura do petróleo, o preço do petróleo ainda está muito elevado. Então, a gente vê as curvas futuras de petróleo entre mais de 90, 95 dólares o preço do barril nos próximos anos. E a gente acha que, dado toda essa geopolítica, é muito difícil disso mudar muito rapidamente. Então, por isso que a gente acha que isso vai ser bem positivo ainda para o país, tá? Eu vou ficar virado para cá, e aí, além do celular, se alguém quiser fazer pergunta, é só levantar a mão, tá? A próxima aqui, Marcelo, é para você. E assim, para não entrar em nenhuma saia justa também, fica à vontade para pular. Mas a pergunta é como a sua empresa enxerga os próximos anos com essa polarização, esquerda versus direita? É a pergunta vou falar aqui quem te botou na saia justa, do Gabemar. Tranquilo, não tem pergunta difícil. O Brasil acabou tendo essa polarização, né? A gente viu isso acontecer nos últimos anos, e para a indústria, principalmente para a indústria de alimentos, se o Brasil for bem, vai bem todo mundo, inclusive a indústria de alimentos, né? O que é ir bem aos olhos de quem tem um viés mais à direita ou mais à esquerda, não faz muito relevância nesse momento. O importante é que a gente tenha a democracia forte, né? O sistema de pesos e contrapesos funcionando, como foi falado há pouco por outros palestrantes, ou seja, você tem um governo, um executivo mais à esquerda e um legislativo mais à direita. Não vai deixar privatizar 100%, como não vai deixar estatizar 100% de todas as indústrias aqui. O que tem muito assim, muita fumaça, eu acho, no meio dessa disputa, né? Toda política que acaba tendo uma disputa ideológica, uma tendência de
interesses financeiros, de imprensa, de ideologias. Eu acho que isso, para a indústria, ela não é relevante. Isso vai passar ao largo. A gente vai continuar investindo. Eu tenho muitos investimentos para iniciar já no começo do ano que vem, dos próximos anos planejados. Nós vamos continuar a investir. A gente acredita no Brasil, a gente acredita na democracia, né, brasileira. E quem perdeu, perdeu. Quem ganhou, ganhou. Daqui 4 anos tem um jogo, começa de novo, né? Palmeiras foi campeão 4 jogos antes de terminar o Campeonato Brasileiro. É a regra do jogo. Você pode falar de política, mas não pode falar de futebol. Corta, por favor, produção, finalzinho da resposta. O que vai fazer? O ano que vem tem campeonato novamente. Então, assim, para a indústria, principalmente para a indústria, talvez indústrias que tenham mais atividades relacionadas a crédito, a indústria da construção, ou alguma coisa que advenha de políticas governamentais para crescer ou não, essas podem ter alguma melhoria ou piora. Mas a grande maioria da indústria de transformação de São Paulo e do Brasil, acho que não vai ter muito problema, não vai sofrer impacto, não, na minha opinião. Humberto, da SDO, vai fazer uma pergunta ali. Estou sendo ouvido? Bom dia a todos. Eu fiquei impressionado com a idade das empresas de vocês. Parabéns. A nossa tem 15 anos, eu achei que já estava velho, né? Mas é uma vitória. Parabéns. Nós vivemos numa economia muito globalizada e a qualidade dos produtos não são tão diferentes, são semelhantes. Então, eu queria saber de vocês qual a estratégia que vocês adotam, considerando que o serviço é o mais importante que a qualidade do produto, aquilo que o consumidor está esperando. Qual a estratégia que vocês adotam para convencer um cliente a comprar a sua marca, o seu produto, já que ele vai entrar em um site de busca e vai verificar vários, e aí ele não vai poder medir qualidade, vai medir só preço. Aliás, Bira, eu tentei contratar o iFood, mas como eu trabalho com empilhadeiras e baterias de lítio, eu não consegui colocar na moto do cara a empilhadeira. Então, eu tenho que usar um serviço de transporte realmente, ser muito ágil nisso. Então, minha pergunta é essa: qual a estratégia que vocês adotam para convencer o consumidor que ele deve comprar na sua empresa? Obrigado pela pergunta. Depois eu vou passar para o Bira complementar. Assim, acho que um dos segredos da longevidade é você conseguir ou buscar entender o seu consumidor final. Então, vou dar um exemplo de uma grande mudança que a gente fez nas nossas embalagens, que me veio aqui à cabeça. Em 2007, 2008, nós tínhamos uma embalagem que era, a gente chamava ela era gordinha embaixo, pescoçuda, né? Um rótulo de papel, uma tampinha, e era mais ou menos assim todos os vinagres no Brasil. Nós fomos entender o mercado, fizemos uma pesquisa e detectamos o seguinte insights. Olha, a mão da dona de casa, né, a mão do nosso consumidor, ela tem um determinado tamanho. A gente que é marmanjo tem uma mão grande, né, mas as mulheres ou mesmo homens que hoje cozinham, lá atrás não tinha tanto homem, agora está na moda, né, os homens cozinharem. Mas a gente foi tentar entender. E o tamanho da mão do consumidor, do nosso vinagre, ele não conseguia pegar na embalagem, pegava pelo pescoço, então pela parte superior. Então nós fizemos uma embalagem ergonômica. Se vocês se lembrarem da embalagem do Vinagre Castelo, é uma embalagem, ela é acinturada. Para quê? Exatamente para facilitar a pega. Porque essa foi uma reclamação, foi uma constatação de pesquisas que a gente fez. O consumidor não acha a sua embalagem adequada ergonomicamente. O vinagre, ele é utilizado na pia da cozinha. A pia da cozinha está lavando prato, está molhado, está lavando verdura, a mão da pessoa está molhada. O rótulo de papel acabava molhando também. E com o tempo, com o passar, uma garrafa de vinagre dura 15 dias, um pouco mais numa casa. Aquilo acabava até esfarelando, indo para a sua salada temperada além de vinagre com farelo de rótulo de papel.
Então, nós mudamos também o sistema, a tecnologia de rotulagem, uma tecnologia de um rótulo termoencolível, um rótulo sleeve, chamado sleeve, onde não tem mais papel no vinagre Castelo, não existe mais um rótulo de papel. Outra impressão que a gente ouviu do consumidor: vinagre é tudo igual, é tudo umas garrafinhas que tem umas tampinhas coloridas e tem uns papelzinhos colados na frente. É tudo igual vinagre, tanto faz. Traduzindo, nós não podemos ser japonês no Japão, né? Temos que nos diferenciar. Aí os marqueteiros falaram: você tem que subir a sua marca, você tem que subir a apresentação. Se você puder subir aos olhos do consumidor, então, de novo, tem que conseguir fazer uma imagem mental. A embalagem do vinagre Castelo, o rótulo está em cima, na parte superior. Ela é plástico, é um plástico termoencolível, pode jogar debaixo d'água, não acontece nada. A tampa não é mais colorida, é uma tampa padrão, uma tampa de cor inerte. Ou seja, nós nos diferenciamos da concorrência. Isso por falar, me veio à cabeça a ideia de embalagem. Mas, por exemplo, a Castelo, a gente recebe visita de fabricantes de Portugal, do Chile, da Argentina, para vir conhecer tecnologia, né? Então, na Castelo também a gente optou por sermos uma indústria de ponta no que a gente faz. Então, nós temos lá tecnologia que a Alemanha tem. Nós temos a parte de fabricação propriamente dita do vinagre, são toda a tecnologia alemã. Nós produzimos a nossa própria embalagem, toda a tecnologia italiana. Produzimos a linha de invase, italiano, francês, brasileiro. Então, nós temos hoje uma planta muito tecnológica, muito automatizada. Castelo foi a primeira, eu acho que ainda é hoje a única empresa do nosso setor a ter ISO 9000, ou seja, ter um padrão de qualidade assegurado e estandarizado há mais de 20 anos. Antes de se falar em ESG, nós já tínhamos na empresa, por ser uma empresa familiar, os anos vão se passando e as gerações vão se multiplicando em progressão geométrica, né? Então, dá para ter 52 diretores na empresa. A gente teve que criar um mecanismo de governança há mais de 20 anos, 21 anos. A gente tem conselho de administração. Há pelo menos 5, 6 anos, nós, 100% do plástico utilizado para produzir a garrafinha PET da Castelo é retirado do meio ambiente. O que eu quero dizer, tentando ser mais claro? Toda vez que você compra uma garrafa de vinagre Castelo, para eu produzir aquela garrafa, eu tirei uma garrafa do meio ambiente. Eu uso um material 100% reciclado, com grau alimentício, dentro dos padrões, e pasmem, o nível de pureza desse produto é até mais limpo, né, mais puro, no que diz respeito a possíveis contaminação. Não, PET não tem contaminação, mas se você olha na parte de espectrometria, você vê que o material reciclado ele é tão tratado com reatores, com bombas a vácuo monstruosas, que a garrafa hoje ela é mais limpa, a reciclada, a tecnologia chegou nesse ponto, do que a garrafa proveniente de material virgem. Da onde é proveniente o material virgem? Do petróleo. Então, petróleo vira nafta, PTA, PET, garrafa. Eu pego garrafa do meio ambiente, qualquer garrafa. A tecnologia chegou num ponto que eu uso a garrafa da Química Amparo, de detergente, de óleo de soja, de refrigerante, da Coca-Cola. Aquilo tudo é selecionado por cor, moído, processado, ultra trabalhado. Tem um equipamento lá, que é uma caixa preta chamada Erema, tira todos os contaminantes do produto e eu produzo vinagre com material 100% reciclado. ESG. Então, eu já trabalho, a gente já tem essa visão já do environmental, né, do E, do G da governança, e do S a gente doa ou aplica ou direciona por ano mais de R$1 milhão em projetos incentivados, inclusive o que foi apresentado agora cedo está aqui no bolso, já o papelzinho para mandá-la para o pessoal olhar com carinho, viu? Está no bolso aqui, ó. Deixa eu mostrar para não falar que é propaganda enganosa. Então, a gente já faz o ESG há muito tempo. E tem muita concorrência que está lá para derrubar, ganhar a qualquer preço, né?
Se eu for falar aqui um pouco, o Márcio conhece bem, do que a indústria de alimentos, o que é a indústria de alimentos no Brasil, você tem o top, as empresas mais sérias do mundo no Brasil, e você tem indústrias que não têm a menor ideia do que os caras aprontam para fazer produtos para parecer que é uma coisa e não é. Então, muitas vezes, quando você vai ao mercado e acha um produto muito barato, desconfie, porque podem estar usando de alguma forma, ainda mais em alimentos, né, Márcio? Que alimento é um produto difícil de você detectar. Se é um carro, o motor não funciona, né? O carro está com motor ruim. Agora, alimento é difícil. Se você saber se o vinagre de maçã é feito de maçã mesmo ou é feito de um vinagre mais barato com corante, com colorantezinho pequeno. Então, eu acho que respondendo, eu dei a volta inteira, mas respondendo a sua pergunta, eu acho que é estando antenado aos consumidores, estando antenado às tendências de mercado, seja ela ESG, seja ela qualidade total, seja ela ISO 9000, acho que esse é um dos segredos da gente estar sempre nos reinventando. É difícil, o vinagre é um produto milenar, né? Tem passagens do uso do vinagre na Bíblia, até antes da Bíblia, né? Então, é um produto que está aí há muito tempo, feito de muitas formas, e a gente, como um grande player de vinagre, a gente tenta sempre estar olhando tendências. Por exemplo, falar um pouco de tendência de vinagre. Um vinagre com uma determinada concentração, vinagre de álcool a 6% de concentração, o vinagre que vocês têm nos lares de vocês é 4% de miligramas por mililitro de ácido acético, traduzindo 4%. O vinagre com 6 miligramas por mililitro de ácido acético, ou seja, com 6%, ele é tido como um produto desinfetante. Ele é um produto que ele é desincrustante, mas a legislação brasileira não permite que eu venda vinagre para limpeza. Até começamos a produzir vinagre para limpeza, foi um boom de sucesso, Márcio, no começo. Mas aí veio os setores que entenderam que não era uma luta fair e entraram com um processo contra a Castelo e nos fizeram fazer um recall, retirar do mercado o produto que é eficiente. Eu tenho laudos que comprovam, mas eu não sou uma indústria do produto químico, eu não tenho licença para produzir produto para limpeza, eu sou uma indústria de alimentos. Então, o que nós fizemos? Tiramos todos os dizeres do rótulo de limpeza, tem lá, se você for no nosso site, você vai achar um produto vinagre de álcool concentrado 6%. Não posso falar mais nada. Agora, pesquisa, você vai ver que você consegue fazer uma limpeza de uma superfície, de um piso, de um vidro, onde, se você jogar água depois daquilo ir para o ralo, e do ralo ir para o rio, não tem problema nenhum, diferente de um desinfetante à base de cloro, de um desinfetante à base de detergente. Se vai para o ralo, aí você vai lá no Rio Tietê, lá em Salto, principalmente na época do inverno, chove pouco, você vai ver aquelas montanhas de espuma passeando lá. Se fosse vinagre, não ia acontecer nada disso, porque o vinagre ele é biodegradável, ele é um produto que vem, a fonte dele é uma cana de açúcar que virou álcool, que virou vinagre. Ou seja, não tem produto, não tem base química de petróleo. No máximo, o peixe vinha temperado. O peixe pode já vir temperado. Não, por incrível que pareça, Marcos, o pH neutro da água é 7. O vinagre tem um pH de 3, 4. Os produtos básicos saponáceos, então, shampoo, desinfetante, detergente, básico, cloro, é tudo alto, tudo pH alto. Então, o que se faz nas estações de tratamento de esgoto de todas as cidades do Brasil? Joga-se ácido para neutralizar, para puxar para 7, para voltar para ter uma água neutra. Então, quanto mais vinagre no ralo, menos gasta-se na estação de tratamento de esgoto. Tá feito o comercial, pessoal. Bira, quer complementar? Pô, só valeu a aula hoje do Marcelo, gente. Então, já sei que tem muita coisa para fazer. Isso que é aprender. Segue o blog, Bira. Segue o blog lá. Segue o blog. Não tenha dúvida. Vamos lá. Respondendo a tua pergunta, tá? Eu acho que tem um aspecto. O que o consumidor está esperando? Nós detectamos algumas coisas interessantes. Tá?
nós vendemos móveis, tá certo? Então, a gente tem um cuidado muito grande com a curadoria, usando uma palavra bastante recente, né? A curadoria dentro do que nós escolhemos para poder vender, dentro da nossa linha, tá? É poder ter móvel de qualidade, tá? Pensando, tá? Pensando nos produtos do nosso consumidor que para fazer a diferença na nossa loja. Quando você vai para o mercado digital, é preço, tá? Infelizmente é preço, tá? E o consumidor vai procurar preço. Então, qual é o momento e como é que a gente entende aquilo lá? Responde, né? Então, o que a gente busca? Ser relevante naquilo no que o consumidor que nos conhece. Então, a gente tem tomado muito cuidado, tá? O nosso fundador sempre falava assim, móvel não se vende lenha, tá? A gente vende móvel. Tá? Então, é o cuidado com o produto que a gente vende, que tem identidade com a nossa marca. Então, é isso que a gente faz para que, em algum momento, que isso seja revertido, isso vira diferença para que nós possamos ter melhor atendimento daquele consumidor. Eu sei que o consumidor que está procurando um produto descartável, provavelmente ele não vai achar na nossa empresa. Ele não acha porque não é isso que nós estamos buscando ter disponível. E aí entra a gente entender quem a gente quer atender. Tá bom, eu não atendo esse, tá? Provavelmente ele vai comprar em alguma móvel da vida, desculpa, estou falando concorrente, mas não é concorrente. Tá? É um outro operador do mercado, tá? que tá no mercado livre, é isso que vai estar acontecendo. O grande desafio do digital é como é que você se diferencia. Eu acho que você não diferencia necessariamente dentro do digital, você diferencia de alguma forma construindo a tua marca e que ele possa depois ser percebida pelo consumidor. Tá? Eu não tenho consumidor em Manaus, não é meu interesse, tá? A gente não está lá, entendeu? Então nós estamos procurando dentro daquilo que aquele quer como companhia. Os produtos de fora que você fala, tá? Tem muita gente hoje que já recusa, vai comprar, mas não compra porque tem a sua restrição. Cada um tem uma experiência diferente. Tá? Então, a experiência do consumidor que ele está tendo, eu acho que é importante a gente entender isso aí e onde é que a gente participa nisso. Não sei se eu consegui te responder. Muito bem. Pessoal, só chegando agora próximo a 11h30, eu queria falar que aqui no Hotel Vitória também tem almoço no restaurante Bellini. Nós estaremos lá, tem um menu do evento lá, se não me engano, custa R$80 por pessoa, não me lembro muito bem. Mas a gente vai seguir respondendo as perguntas até o limite do horário de todo mundo aqui. Quando não tiver as perguntas, o almoço no Bellini, tá bom? Mais alguém? Eli Silos, da Tecnofix. Bom, Venâncio, mais conhecido como Zé aqui, parabéns pelo evento aí. E revendo aí meus amigos aí, o Marcos e o Marcelo do Ciesp, eu também sou do Ciesp de Sorocaba. Tecnofix é uma indústria que eu tenho do segmento de parafusos, elementos de fixação. E fazer duas perguntas aqui. Uma para o Rafael, você falou bastante sobre o petróleo, a escala de crescimento que nós vamos ter nos próximos 10 anos, assim como já vem crescendo nos últimos anos, mas nós temos aí como fonte energética o setor de energia eólica e energia fotovoltaica, que é solar. Depois queria que você tecesse alguns comentários sobre o protagonismo que o Brasil vai ter perante ao mundo e principalmente essa mudança que, em função da própria guerra que está ocorrendo lá, e o Brasil aí vai ser um grande player aí de fornecimento de energia para o resto do mundo. E para os dois colegas aqui do Ciesp, queria que vocês fizessem alguns comentários. A gente está aí, os economistas, de modo geral, eles erram tanto quanto pesquisa eleitoral, né? Eles fazem um prognóstico aí de 2022 péssimo e a gente vai crescer aí próximo de 3%, que também acho que o prognóstico que estão falando para 2023 também vai superar a expectativa, mesmo com as adversidades políticas que nós teremos, mas eu também creio que nós vamos trabalhar forte aí por nós aqui, nós que produzimos, nós que trabalhamos, que movimentando a economia, sempre de olho um pouquinho na política para não fazerem menos besteira. Isso daí já é importante. Queria que vocês comentassem aí, Marcos e Marcelo, sobre com esse crescimento todo, a gente já está tendo uma dificuldade hoje de mão de obra qualificada no mercado, não só no setor industrial, setor varejista, setor do comércio, todo mundo tem uma dificuldade, mesmo com desemprego aí próximo de 8,7%, mas quando se busca profissional qualificado, a gente tem uma dificuldade muito. Queria saber de vocês aí como é que vocês analisam
o que a entidade, por exemplo, como o CIESP, está fazendo a nível de buscar a qualificação não só das empresas, micro e pequenas empresas, e também profissionais no mercado. Então, seriam essas duas. Obrigado também pela pergunta. Com relação a essa parte da energia, a gente também acredita que toda a parte, né, da matriz energética brasileira, ela vai crescer principalmente, não só a parte do petróleo, como eu comentei, mas também as energias renováveis. Então, desde o hidrogênio, a energia solar, a energia eólica. Então, toda essa vertente, que ainda é pequena na matriz energética brasileira, a gente acha que vai continuar crescendo. E o Brasil, né, ele acaba sendo um país que tem uma matriz energética muito limpa, né? Então, o grosso da nossa geração de energia elétrica é proveniente de hidrelétricas. Então, outro dia a gente estava conversando com um investidor estrangeiro, que ele ficou impressionado com como no Brasil a componente da hidrelétrica é tão relevante, porque é um investidor ele é um investidor francês, e ele estava impressionado porque na França o grosso ainda são a energia atômica, né, nuclear. Então ele estava impressionado com isso. Então a nosso ver tem uma tendência ainda muito favorável para o Brasil, por ser esse player que está começando a ser enxergado mundialmente como um player uma matriz energética muito limpa. Então, eu acho que isso pode ser muito positivo para a gente quando a gente estiver competindo, né, com outras geografias também no mundo para, talvez, a montagem de alguma planta industrial, a gente conseguir, às vezes, ter até um desempate com relação a isso. Então, a gente tem acho que um exemplo interessante com relação a isso, que a Shell, né, historicamente, sempre operou muito no Brasil, então conhece o Brasil há muitos anos, né, viveu e operou com sucesso no Brasil durante diferentes governos, né, e ela, desde 2016, ela tinha proibido toda a parte de investimento em CAPEX novo, né, no Brasil. Então, desde 2016. No começo do ano, ela tinha dito, né, logo no momento que eclodiu a guerra, que ela voltaria a investir no Brasil em novas plantas de geração de energia a partir do começo do ano que vem, porque ela tinha uma preocupação ainda de como que se daria a eleição aqui no Brasil. E aí o que foi interessante é que ali, aproximadamente um mês antes da eleição, o presidente da Shell veio ao Brasil analisar um pouco as operações, fazer algumas viagens aqui no Brasil com relação a entender um pouco como é que estava a economia aqui no Brasil. E ele se pronunciou, então isso é público, né? Ele saiu na mídia na época, dizendo que a Shell estava decidindo antecipar todos os CAPEX que estavam represados para o começo do ano que vem, para agora já no Brasil. Porque, independente de quem ganhasse o governo, ela via como uma grande oportunidade de produzir energia aqui no Brasil. Então, acho que isso mostra um pouco que, né, assim, como o Marcelo também comentou aqui, independente do governo, se o governo é de esquerda ou de direita ou de centro, eu acho que o empreendedor ele sempre consegue se reinventar e encontrar a oportunidade dele ali. Acho que até como você comentou, se não der nenhum grande problema, né? Que não é o que a gente acredita. Então, eu acho que essa parte da energia pode ser um diferencial para a gente. O nosso custo de produção, eu não trouxe aqui, mas o custo de produção no Brasil energético é baixíssimo. Se encontra várias geografias do mundo, a gente compara, a gente tem aproximadamente um custo 60%, 70%, na parte de energia especificamente, mais baixo. Então, pode ser um diferencial, né? Então, em várias geografias, a gente vê o preço da energia subindo 100%, 120%. Então, isso está impactando, né, o empresário daquela geografia, né, principalmente do setor industrial. Então, a gente vê algumas oportunidades que acho que a gente pode conseguir capturar. Tá? Rafael, vou até fazer um complemento também. O Brasil tem a maior frota de veículos a uma energia renovável do mundo, né? Com uma produção local. E agora, se a gente for pensar num futuro distante, onde a energia ela é distribuída regionalmente, né? Você tem uma produção na sua casa, vamos falar assim, o que vai tomar protagonismo são as baterias. E a gente já tem companhias que estão tomando protagonismo mundial na produção de minérios relevantes,
no setor de baterias, né? Já tem a Sigma Lithium, está transformando o lítio de $8 o minério para 8.000 no Vale do Jequitinhonha. Tem a CBBM de nióbio, do grupo acionista do Itaú, que também recebeu recentemente um aporte de um grupo, se não me engano, foi uma transação de bilhões de dólares. Então, realmente, eu acho que é um tema... A gente tem estudado bastante, inclusive, como que a gente consegue participar mais ativamente do setor de energia pela rede também. E isso vai ser... Rafael, você queria fazer um complemento, Pressão? Eu acho que uma coisa que está passando um pouquinho despercebido, pelo que a gente viu também, é com relação ao hidrogênio, que a gente até comentou, que assim, o hidrogênio, eu acho que a gente tem um grande diferencial nessa, vamos dizer assim, nessa nova matriz em que o hidrogênio vai ser muito relevante, né? Porque o processo, né? Eu sou economista, então me desculpem o baixo conhecimento com relação ao processo ali, né? Mas o processo da hidrólise, né, que você precisa fazer para conseguir fazer o hidrogênio, ele é intensivo em energia. Então, aproximadamente 80% desse processo é um custo de energia. Então, o Brasil, como ele tem esse custo tão baixo, ele pode, primeiro, ser um país que tem um diferencial para conseguir produzir o hidrogênio, né, após esse processo, e principalmente porque você tem todos os fatores, né, principalmente relacionados à insolação e ventos, né, porque você consegue produzir ele via energia eólica e solar, né, que o Brasil pode se diferenciar também. Então, eu acho que é um negócio mais longo prazo, né? O pessoal projeta isso como o hidrogênio ele vai ter daqui em 2050. Então, ele é um pouquinho mais longe disso. Mas o hidrogênio vai ser aproximadamente 30% da matriz energética do mundo, vai ser o hidrogênio daqui a 20 anos. Então, é um processo, né? Como você me falou, os economistas erram muito, muitas vezes o tempo também das coisas, mas a gente vê como a gente tem muitas oportunidades, a gente tem que conseguir capturar elas, né? Mas a gente tem muitas oportunidades, eu acho que... Não tem dúvida, nesse caso a gente tem que pensar na tendência. Dentro do CIESP, até como o Erli falou, nós estamos conversando com várias montadoras para entender qual é o caminho que elas vão tomar, né? Que tipo de motor que elas vão adotar, né? Se é elétrico, se é a célula de hidrogênio, né? Porque isso tudo tem uma cadeia industrial que precisa se adaptar, né? Então, senão fica que nem como foi dito aqui, né? Falta um parafuso e você tem que, né, realocar as fábricas, né? E isso aconteceu. Hoje está tendo esse processo que a gente está analisando, está conhecendo, o nearshoring, friendshoring, né? Tudo trazendo a reindustrialização. Os caras estão investindo lá 50 bilhões numa fábrica de chip nos Estados Unidos, que não vai se pagar nunca, mas a questão não é que você vai pagar ou não, é que vai ter, não é? E eles não querem ficar sem. Então, é um custo estratégico, não tem mais, não se pensa no retorno sobre investimento nesse caso. Então, nesse caso, às vezes, os governos mudam a estrutura, né? Você falar de carro elétrico na Europa, o carro elétrico ele é limpo, tá bom, mas na Europa a eletricidade se faz com carvão e nuclear. Então, não adianta você ter um carro, mas você está gerando mais gasto de energia, né? E o que você está falando aqui no Brasil é a questão do hidrogênio verde. Nós vamos fazer, isso já está se fazendo lá no Nordeste, na costa do Nordeste, tudo com energia eólica, energia solar, para produzir o hidrogênio. Então, o Brasil tem aí um futuro... Exatamente. Então, o Brasil tem um futuro aí muito bom e é muito importante. Aí vocês estão analisando negócio, né? Quer dizer, mercado de carbono é uma coisa absolutamente importante. A Europa está criando hoje barreiras não tarifárias, né? Então, a tonelada de carbono para você neutralizar na Europa é $80, na China é $7. Então, não adianta você achar que você vai neutralizar o seu carbono com créditos da China, que eles vão te cobrar a diferença lá. Então, isso tudo está sendo estudado, está sendo trabalhado, e a gente precisa realmente estar muito a par, acho que nas entidades de classe, né, onde a gente leva essas discussões e alerta. E acho que é importante, né, Erli, é o seguinte, por exemplo, é que essas entidades levem essa informação para a gente que está no dia a dia lá dos nossos negócios e não está alerta a essas coisas que acabam impactando a gente. Então, acho que nas nossas entidades, muito do que a gente faz é não deixar acontecer também, né? Não deixar acontecer uma legislação, né? Imagina se a gente tivesse trabalhado, né, aqui antes
na época da questão das validades, a gente já podia ter isso, porque é um hábito das famílias, né? Antigamente não tinha esse negócio de validade. Você chegava lá, olhava o aspecto, cheirava, não sei o quê, né? Provava um pedacinho, tira, né, o lado que está ruim, e, não é? Então, isso era um hábito, né? E aí você quer fazer uma legislação que seja, às vezes, tão restritiva ou que seja considerada avançada, e você, na realidade, você cria um desperdício, né, de coisas. Então, assim, é lógico que faz todo sentido, né, consumir antes, né, é melhor se for consumido antes disso. Mas é uma imposição legal. Até a empresa, para não ter problemas, vai falar assim, não, 3 meses antes, deixa eu colocar aqui. Isso obedece muito à questão da logística, né? Então, assim, qual é o prazo de reposição que eu consigo ter? Qual é o prazo de exposição que eu preciso ter dessa mercadoria? O ciclo de vida do produto? Então, isso às vezes determina a validade, né? Você pegar o mel do Tutankhamon lá, né? Tá lá há 1000 anos lá o mel, né? E os caras têm as partes do mel que estão perfeitas, né? Então, qual que é a validade de um produto desse? Essa é uma questão. Com relação à mão de obra, o que a gente está fazendo é trabalhar junto, né, com o SESI e Senai, que são o nosso sistema S, né, e eu tenho certeza que as outras entidades também, dentro dos seus sistemas, estão trabalhando na formação. E a gente fizemos lá, né, em Sorocaba, aqui em Campinas já fizemos também a transformação digital, que é levar ao conhecimento e um processo escalonado de como as empresas, pequenas empresas principalmente, que estão bem perdidas, né, podem fazer sua transição, né, de uma economia puramente física para uma economia digital, ou combinando o melhor dos mundos aí para que você possa fazer, né? Eu acho que, até respondendo antes, acho que essa questão da tecnologia é muito importante. Eu, como fazia manequins, né, quando a gente fazia manequins, era com escultor. E os escultores que a gente pegava, os primeiros, para você ter uma ideia, a gente tentava fazer os manequins e falava assim, não, você tem que fazer um manequim que pareça gente. Os primeiros pareciam o Duque de Caxias, né? Assim, os caras faziam os manequins, né, de estátua ou de morto, né? Então, e aí, até você desenvolver a mão de obra. Então, para você fazer uma coleção de manequins, às vezes 12 poses, demorava 1 ano, porque era feito na argila. Hoje, um manequim com escultor digital em 3D, você faz ele da concepção à escultura nele em 3D. Hoje eu tenho 20 máquinas impressoras 3D, só para fazer protótipo na minha fábrica. Em 15 dias, você faz um manequim, né? E aí e hoje com o sistema de escaneamento, se você quiser fazer um manequim seu, ou numa posição sua, você pode fazer também. Então, a tecnologia tornou acessível. Então, né, até customização, atendimento da necessidade, como você falou, né, Bira? Complementando só o que o Marcos disse, o SESI, ele está aplicando um projeto nas prefeituras do estado de São Paulo, onde ele está entrando com todo um conhecimento, um arcabouço de informação para treinar o professor da escola primária. Patrocinado com dinheiro do SESI, ou seja, dinheiro da indústria, do industriário. O SESI desenvolveu uma metodologia, uma política, onde as prefeituras que firmarem um convênio com ele terão treinamento aos seus professores da escola primária, né? Isso aí visa o quê? Visa tentar melhorar ou diminuir o problema que a gente está tendo com qualidade de mão de obra, né? Infelizmente, a mão de obra, quando chega na indústria, ou seja, no comércio, ela chega muito frágil, com quase dificuldade de ler um texto, interpretar uma regra, uma norma, né? A norma da empresa é essa, tem que entrar, você tem que pôr, a pessoa não consegue interpretar. Então, o mercado está muito aquecido, né? Jundiaí, eu falo que devemos estar vivendo um pleno emprego lá, pela instalação de muitas empresas de logística, está lá. Mercado Livre está na nossa região, a Amazon está na nossa região, DHL está na nossa região, Magazine Luiza está na nossa região, Casas Bahia está na nossa cidade. Você conseguir achar um operador de empilhadeira, alguém da empilhadeira, né? É mosca branca. Então, você está tendo que, de alguma forma, manter a sua equipe
nas empresas, né? E quando um cara voa por causa de 50, 100 reais a mais para ele trabalhar numa outra empresa, quando você puxa alguém do mercado novo, o cara não consegue pilotar mesmo tendo curso e tal. Então, é uma dificuldade muito séria. Acho que o Sistema S, braço da indústria, no que diz respeito à educação, está tentando ajudar, no caso do SESI. Senai já é um braço mais técnico, mas essa é uma dificuldade que eu acredito que Sorocaba também deva estar vivendo algo semelhante, né? Esse vai ser um dos grandes embrólios para o Brasil continuar crescendo como foi apontado aí. Pode ser que a gente tenha uma trava não esperada no meio do caminho, que seja a falta de mão de obra qualificada. Posso completar um pouco essa questão do tema que você colocou, da mão de obra? Acho que nós temos duas coisas que, como empresarialmente, nós temos que fazer, tá? Independente dos institutos, que é o caso de Ciesp, tá? Que tem colocado. A gente está preocupado, tá? Nós estamos num momento de transição, né, Rafael, de governo, tá? Nós estamos preocupados quem é o ministro da Economia e nós temos que preocupar quem vai ser o ministro da Educação. Porque se a gente continuar sem nenhum demérito à profissão, sem nenhuma restrição, se a gente continuar só formando advogado e não formar engenheiro e técnico, tá? A gente vai ter um país muito bom de normas, mas muito ruim de produção. E a gente agora é a hora da produção. Eu acho que é a hora da produção não, da produtividade. A gente vai ter que formar gente para isso. E é conjunto. Se não tiver uma pressão literal do mercado produtivo, do setor produtivo, para o setor público, para que forme gente para isso aí, eu acho que essa dificuldade vai ficar pior lá na frente. É um pouco da visão só. Só agregando valor do que você está dizendo, uma reportagem em 2030, 35, vai haver um déficit de professores na escola de 240 mil professores. Então, a ministra da Educação vai ser tão importante o marco da economia. Eu só queria acrescentar aí essa questão da mão de obra. Eu acho que são duas coisas. Hoje o supermercado é o setor da economia que mais emprega. E o que mais emprega é o primeiro emprego. Então, nós temos hoje uma Escola Nacional de Supermercados, que é uma escola que nós temos curso EAD e também presencial. Já capacitamos mais de 900 mil colaboradores, mas nós sentimos, principalmente os cargos mais técnicos, que nós estamos falando de açougueiro, padeiro, peixeiro, são as áreas que a gente tem uma dificuldade maior, mas agora em setembro nós demos um passo maior em relação a isso. Nós assinamos um protocolo junto ao Ministério da Defesa, porque de um lado você tem as pessoas que estão terminando o serviço militar, e essas pessoas não têm um emprego definido. E do outro lado nós temos um banco muito grande de oportunidades de vários degraus dentro do supermercado, quer dizer, desde a operadora de caixa, repositores, até gerentes, né? Hoje os gerentes são formados dentro das próprias empresas. E a gente acredita que com isso a gente vai conseguir dar um passo nessa direção aí para resolver essa questão, como foi colocado aqui, que hoje, de um lado, você fala de desemprego e do outro lado você não tem mão de obra qualificada para esse emprego e nem para o primeiro emprego. Nós já estamos sentindo essa dificuldade. Pessoal, infelizmente eu vou ter que acabar. Agora já passamos das 11h30, está chegando na hora do almoço, já tem algumas pessoas saindo, mas eu queria agradecer muito a participação de todo mundo, quem também está assistindo aí de casa, muito obrigado. Ano que vem a gente vai fazer uma série de outros eventos, o Eli vai ser palestrante, como eu falei, a gente vai almoçar aqui no Bellini, e acho que tem alguém aqui do Vitória que está chegando para orientar onde que é o restaurante, mas é isso aí. Muito obrigado a todos, viu? Obrigado especialmente aos palestrantes.